Vamos falar sobre futebol, ele já está aqui, William Lopes. William Lopes! Tudo bem, não? Tudo ótimo. Boa Olha, noite. tem gente que tá feliz, tem Sim. gente que tá não tão feliz. Decepcionado. Tá decepcionado, nona rodada cheio de emoções, Brasil. Né? Vamos começar com Santos. Foi bem, Vamos lá, né? O Santos e Santista- Vitória. 5-2, né? O Santista tá mais feliz, Tá mais mais feliz. aliviado, né? E foi Porque em casa, né? Foi em casa, vivia uma fase muito ruim, negativa aí, com resultados ruins, mas deu a volta por cima, conseguiu marcar 5 gols e construiu uma vitória positiva aí, dando uma tranquilidade maior, principalmente para o Jair Ventura, técnico que estava muito pressionado, mas foi uma grande vitória com destaque para o Rodrigo, menino de 17 anos, está fazendo um trabalho muito legal e uma revelação para o nosso futebol, centroavante aí, com pouca idade, mostrando um amadurecimento aos poucos, claro, falta muito ainda para chegar num ponto de amadurecimento, mas está no processo, sabe quando você vai caminhando com o pé no chão, humildade, isso é muito importante. Isso é bonito também, Isso né? Porque é duradouro, né? Então, porque da noite pro, né, muda o Pro dia. dia, Muda o dia, o jogador que passa do anonimato para a fama, o dinheiro chega com facilidade, e aí é o problema porque mexe com a cabeça de qualquer menino, né? Se você não mostra a sua personalidade nessa hora, você acaba se perdendo, né? Verdade. Acaba mexendo com tudo isso emocionalmente, né? E acaba se deslumbrando por alguma situação. E aí o futebol não aparece. Os gols aí para vocês. Rodrigo fez 3 gols, então, na Vila Belmiro. Um destaque do time santista nessa partida aí, que o time voltou a vencer, né? O Santos aliviado com essa vitória. Aliviado, né? Agora, quem não tá aliviado... Quem não está aliviado? Quem não está aliviado? Quem é a Quem? pergunta? Quem? O São Paulino, né? Pois Ó, tava indo muito bem, né? Tava indo bem. Foi 3-1 pro Palmeiras, vencendo de virada, tirando a invencibilidade do São Paulo. E aí? A invencibilidade caiu, era o único time invicto no Campeonato Pois Brasileiro. é. Né? E agora? Agora, por outro lado, o Palmeiras mantém um tabu, porque o São Paulo nunca ganhou lá dentro, né? É verdade, da Casa Nova é verdade, do Palmeiras. é verdade. E nunca empatou, né? E olha que o primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso. E o time do São Paulo acabou... É verdade, foi uma virada, né? Foi, olha lá. E o Edu Dracena vacilou nesse lance aí, na saída do Jailson. E o time, olha só que erro, ó, faltou comunicação, faltou tudo ali, né? E o São Paulo aproveitou, fez 1-0. Agora, o segundo tempo foi uma história totalmente diferente. O Palmeiras foi para cima do São Paulo, o São Paulo recuou. Foi um erro ali que o São Paulo cometeu na partida. E esse ímpeto do Palmeiras fez a diferença. O time conseguiu marcar um, fez outro logo em seguida. E os gols apareceram naturalmente. 3-1, boa virada. O Palmeiras também estava vivendo uma pressão muito grande pelos tropeços passados. E conseguiu esse resultado dentro da sua casa, o William marcando 2 gols aí, inclusive esse que vocês estão vendo, que foi um vacilo também, um gol que o Palmeiras achou. Olha só como ela é rebatida essa bola e sobra para o William, que pega muito bem na bola. Pois é. Batendo de primeira. Faz gol assim, Fábio? Eu? De Ixi, primeira. Maria, que nada. E Assim esse aí não. foi um gol do Dudu, que também está devendo Se você futebol. for lá atrás dos meus, sei lá, 14, 15 anos até... Essa cabeçada aí você conseguia ou não? Não, cabeçada não. Sou né? ruim de cabeça. Nossa, é uma ruim mesmo. Então, foram esses 3 gols aí que fizeram a diferença no segundo tempo na pro minha time do época, Palmeiras. você é jovem, mas na minha época se jogava com tampinha, com tudo que não podia, né? Tampinha. No intervalo. É uma Olha coisa. isso. Olha, tem Diga. o Ronaldo aqui, ele sempre participa do nosso programa, tá pedindo pra gente mandar um beijo para a sua mãe e a sua tia que não pede o nosso programa. Em Santa Fé do Sul. Qual que é o nome delas? Josefina Que e beleza. Carmen. Que Olha, um beleza. beijo do William e do Fábio. Beijo. Vamos falar do Flamengo. Ele faz uma pergunta, o Ronaldo aqui, se o Corinthians briga para não cair. Olha aí, Flamengo 1, Timão 0.
E o Flamengo vence o Corinthians e fica isolado em primeiro lugar no campeonato. Que é o futebol, né? Que coisa, né? A gente estava falando de Corinthians até dias atrás, que um time redondinho, buscando lá em cima, na tabela e tal. Agora falando para não cair, acho que não vai chegar a esse ponto, não. Não, né? Por mais que tenha passado e vai passar ainda por um momento de transição aí, com a mudança de técnico, o Loz assumiu agora, o Maracanã com um grande público, duas grandes torcidas do futebol brasileiro, é um espetáculo, né? Você tem a torcida do Corinthians de um lado e a torcida do Flamengo de outro. Claro, a maioria, claro, nesse sentido, nesse jogo foi do Flamengo, por jogar em casa. E o Flamengo fez 1-0, o Viseu fez o gol. O Walter, no lance do gol, ainda fez uma grande defesa, mas aí sobrou para ele que marcou o gol da vitória. Mas o Flamengo jogou melhor, o Flamengo mereceu ganhar. E o Flamengo está indo bem nesse campeonato com um técnico interino, está dando certo e caminhando muito bem. E o Corinthians vai passar por esse momento, com essa mudança de técnico. Sobrevive? Uma situação que vai ter que sobrevive? passar. Analisando esse Campeonato Brasileiro, tem um time pior que o Corinthians. Tem, né? Eu diria dessa maneira. Vamos falar deles, então? Entendeu? Vamos falar deles? Atenção, música teve até de algumas suspense. oportunidades, mas quem jogou mais foi o Flamengo. Música de suspense, Brasil. Olha só. Close nele, que fica bonito, aumenta a audiência lá. Aumenta a audiência. Aumenta a audiência, boa essa, hein? Cruzeiro 1, Ceará 0. Diga. Cruzeiro 1, Ceará 0 e o técnico Jorginho do Ceará. Mais um, né? Porque esse Brasileirão é aquela dança de cadeira absurda, né? E não foi lá só, teve também demissão no Calma, Vasco, nós vamos falar. Demissão no Bahia, Vamos enfim. falar primeiro Mas esse jogo do Cruzeiro, eu vou dizer o seguinte, o time está dando uma alavancada grande aí, numa reação muito boa no campeonato, tem um bom time, um bom técnico e tem chance de chegar sim. E se você analisar aí até a Copa, quando para o Campeonato Brasileiro, são 3 rodadas apenas. E o Cruzeiro vai pegar time considerado, teoricamente, mais fraco. Times que não vão brigar por título, não vão brigar por Libertadores e vão estar ali tentando ficar no meio da tabela. Então, chance... Você é cruzeirense, Chicão? Chicão. Eu tô vendo ele fazendo assim. E vou mais além. Com esses 3 jogos, o Cruzeiro tem chance, na minha opinião, a gente vai se falar ainda sobre isso na semana que vem, até chegar a Copa. O Cruzeiro, para mim, totais condições de fechar essa primeira parte do campeonato na liderança do campeonato. Tá. Vamos falar então de outro caso idêntico que caiu o técnico. Botafogo 2, Vasco da Gama 1 e o Zé Ricardo também. Pediu demissão depois do jogo no Clássico do Futebol Carioca, que foi em São Januário. O Vasco perdeu mais uma, perdeu em casa. O Botafogo se livrou um pouquinho mais daquela fase, daquele momento intermediário do campeonato, então deu uma respirada, né? Foi para metade da tabela, mas estava correndo o risco de entrar ali embaixo na zona do rebaixamento. E nesse confronto direto aí com o Vasco, do Clássico Carioca, melhor para o Botafogo. E aí sobrou para o Zé Ricardo, né? Futebol é assim mesmo. Não perdoa o resultado, não perdoa para o técnico. Então vamos falar de mais um. O Grêmio 2... É um bom técnico, hein? É um bom técnico, por isso que eu tô falando. Grêmio 2, Bahia 0 também, o Guto Ferreira. Mais um que foi embora nessa rodada. Essa rodada foi cruel com muita gente. Foi cruel, 3 aqui, só nessa rodada. Vou te contar uma coisa. E nesse jogo, o Bahia tentou dentro de casa, mas pegou o Grêmio, que é muito mais preparado. E olha que o jogo não foi bom. O jogo não foi bom e o Grêmio não jogou tudo que sabe. E fez 2-0, o Bahia está ali na zona do rebaixamento, caiu o técnico em função dessa má fase também. Tem quanto? 2 minutos só? Mas dá tempo dele falar. Eu queria que você comentasse um pouquinho o Brasil e Croácia, né? 2-0, após a entrada do Neymar no segundo tempo, primeiro jogo teste antes da Copa. Qual é a sua impressão desse jogo? Isso é opinião minha, não devemos viver o que foi o amistoso, vai ser a Copa do Mundo, não. Tá. Até porque o jogador tem aquele receio de não se machucar, então vai colocar o pé devagarzinho, então não é uma Copa do Mundo. Aqui, hein? Mas não é uma Copa do Mundo. Tá. É um amistoso. Mas é um amistoso que o jogador quer entrar como titular, né? A primeira fase da briga, né? Briga entre aspas, é a conquista da vaga para estar na seleção numa Copa do Mundo. E a segunda
meta de cada um é ser o titular da seleção brasileira. Que o Tite já tem o time titular, que nós sabemos uma base do time, evidentemente sem maiores surpresas. Mas num amistoso como esse, é claro que ninguém vai entrar duro numa dividida podendo se machucar. Pois é. Então é outra situação. Foi um bom teste? Foi um bom teste. Ganhar é sempre bom? Ganhar é sempre bom. Agora, é outra situação. Não é a mesma. Copa do Mundo totalmente diferente. Então, você pode disputar 500 amistosos até a Copa do Mundo, que não vai adiantar de nada. Vai ser bom, claro, para entrosar, tudo isso. Mas sempre digo que amistoso é amistoso e jogo para valer, mesmo numa eliminatória, numa Copa do Mundo, é outra pegada. Falou especialista. Obrigado, Boa semana, hein? Boa semana.